Temos oportunidade para conversar com Diogo Pacheco Amorim, é um dos mais destacados dirigentes do Chega. Costumamos apresentá-lo como ideólogo do partido. Vamos conversar ao longo dos próximos minutos. Esta conversa vai ser conduzida por mim e pelo editor adjunto de política do Observador, o Miguel Santos Carrapatoso. Diogo Pacheco Amorim, muito obrigado pela disponibilidade para conversar connosco. Propunha que começássemos por uma frase de André Ventura, que foi dita no discurso de ontem, na abertura destes trabalhos: "Voltarei a lutar com tudo o que tenho para conseguir ultrapassar o PSD." O PSD transformou-se no maior adversário do Chega. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Diogo, não, o maior adversário do Chega é seguramente o Partido Socialista. Nós entendemos o Partido Social Democrata como um potencial companheiro à direita, sendo que, como é evidente, há luta política e há luta. É óbvio que o PSD gostaria de ter todos os nossos votos e é óbvio que nós gostaríamos de ter todos os votos do PSD. É uma luta leal dentro da mesma área política, mas, e quero frisar, de facto, o verdadeiro inimigo do Chega, aquilo com o qual lutaremos sempre, de todas as formas, e dentro, é com o Partido Socialista. Essa competição com o PSD vai aumentar. É A Ventura natural. disse ontem que queria acabar com o bipartidarismo. Ou seja, o Chega quer intrometer-se nessa luta e quer, de alguma forma, ultrapassar o PSD e tornar-se o maior partido à direita. Sim, isso é a nossa ambição, aliás, confessada já várias vezes pelo André Ventura. Tentaremos, tudo por tudo, para o ultrapassar. Mas isto é uma questão interna. Óbvio que, a partir do momento em que tenhamos eleições, continuará a competição, fechadas as eleições, sabidos os resultados e dependendo dos resultados, aí acho que, e pelas sondagens que temos tido, é clara neste momento uma maioria à direita. A partir desse momento estaremos dispostos para negociar com o PSD, obviamente que é pouco previsível, que ultrapassemos o PSD nesta fase. Eu julgo que vamos ter eleições a curto prazo, tudo aponta. Mas Luís Montenegro está a falhar como líder da oposição? Eu entendo que o Luís Montenegro está com pouca garra na oposição. Está com bem menos garra do que aquela que era esperada. Eu sinto, e junto do próprio PSD, e mesmo de nós não estávamos convencidos que de facto haveria uma alteração substancial na garra a fazer oposição do PSD com o Luís Montenegro em relação ao Rui Rio. Aparentemente, pouco mudou. É a sensação que temos, e julgo que é a sensação dentro do próprio PSD, dos apoiantes do Luís Montenegro. Posso estar enganado, mas julgo que há aí qualquer coisa que falhou. O Luís Montenegro vinha à direita em geral, havia uma grande esperança, se quiser, numa oposição mais dura, mais eficaz e mais clara, e houve uma quebra, algo que não corresponde ou que não terá correspondido, o anticlímax, digamos, Portanto, abre-se, o que podemos dizer sobre isto é que abre-se para nós uma janela de oportunidade, como sei dizer-se hoje em dia, mas enfim, vamos ver. Ali em cima do palco disse a seguinte frase: "Não vamos participar numa nova geringonça da direita, vamos estar no governo com as pastas que entendemos serem necessárias." Rui Rocha, recém-eleito líder da Iniciativa Liberal, já veio dizer que nunca fará parte de uma coligação com o Chega, uma solução que envolva o Chega de forma indireta, direta, enfim. A última sondagem, por exemplo, sugeriu que era possível ao PSD e à AIL governarem sem o Chega. Há alguns cenários que vão se aproximando, enfim, é sempre uma ciência pouco exata, mas que vão abrindo pelo menos essa perspectiva. Isso não esvazia a utilidade do Chega, um crescimento da AIL e do PSD? Miguel, a última sondagem, da Pitagórica, em termos de deputados, há cerca de 40, a coisa, sensivelmente, nós temos metade dos votos do PSD e a AIL tem metade dos nossos votos.
pelas contas de deputados, o PSD e a IEL não conseguem ultrapassar os votos da esquerda unida, do Partido Socialista e dos demais partidos à esquerda. Ou seja, neste Precisarão momento... sempre do Chega. Como? Precisarão sempre, pelo menos, da abstenção do Chega para conseguirem. No mínimo, precisarão... Ou seja, claramente, Chega e PSD têm maioria absoluta. Isto admitindo, enfim, mesmo dentro da margem de erro da sondagem, tem maioria absoluta. O PSD e a IEL não conseguem, ultrapassam por pouco, não, eles não chegam... Juntos terão um bocadinho mais do que a esquerda toda junta. Sim, juntos são um bocadinho mais. Portanto, não maioria chegam à relativa absoluta. e nunca absoluta. Expliquem-me, eu gostava que, por exemplo, o Rui Rocha, que é uma pessoa estimável, mas me parece de uma leviandade complicada, ou de uma ingenuidade mesmo, em primeiro lugar parece uma arrogância. Não, e o PSD, isso o PSD fizer, nós não fazemos. Quer dizer, ainda não foram convidados, ainda não houve eleições, o PSD não teve maioria absoluta, não teve maioria, ainda não foram convidados. Então, como é que é? É a tal história que eu referi no outro dia. Quer dizer, eu não vou ao jantar, se for convidado A, B ou C, ainda nem foram convidados para o jantar e já estão a dizer quem é que vai. Mas com base nessa sondagem, com base nessas contas, coloca-se a possibilidade de PSD e Iniciativa Liberal conseguirem ter mais votos do que, ou mais deputados do que a esquerda toda junta. A questão é, chamado a formar governo no PSD, se o PSD se recusar a chamar o Chega para esse jantar, o Chega está disponível para perpetuar a posição do PS no governo ou viabilizará um governo de direita? A questão, na minha opinião, desculpe dizer, está mal posta. Ou seja, sendo nós o segundo partido e é o terceiro, quem viabilizará a continuidade do PS será a Iniciativa Liberal e não Chega, como é evidente. Ou seja, vamos cá por partes. Como é que se pode esperar que o terceiro partido, Condicione. que, segundo as sondagens, condicione e venha dizer quem está... Não pode ser, eu sou o terceiro. Bate a bola abaixo para usar Mas aqui uma é o expressão. PSD. O PSD pode não querer conversar com o Chega. E aí o que é que fará o Chega? Aí, nessa altura, o responsável pela perpetuação do Partido Socialista no poder será o próprio PSD. Agora, não vão pôr o ONU. Nós dissemos sempre, estamos abertos para nos coligarmos com qualquer partido à direita do Partido Socialista. Portanto, a nossa manifestação é clara. Estamos dispostos para coligar. Agora, não estamos dispostos para andar a fazer a limpeza higiênica do escritório ao fim do Portanto, dia. ou o Chega é convidado para o jantar ou o PS continua no governo. Se o Chega é convidado para o jantar, ótimo. Se não é convidado para o jantar, o PS continua no governo E seguramente. aqui estamos a usar o eufemismo do jantar, mas só para ser absolutamente claro, o Chega não abdica de integrar o governo. Disse ali em cima também no palco. Disse e repito. E falou em pastas. Já tem pastas na cabeça? O presidente do partido, o André Ventura, já se referiu a duas: Administração interna, creio. Administração interna, justiça. E portanto o Chega tem mesmo de fazer parte do governo, senão não apoia o PSD. Não dá abraço ao PSD. O Chega não admite ser posto de lado, nós fomos eleitos. O Chega teve 400 mil eleitores e as sondagens que hoje temos, os votos, cerca de 1 milhão de eleitores. Mas querem pôr de parte que 1 milhão de eleitores não têm uma palavra a dizer sobre o governo do país. Como é que é possível pensar numa coisa Esta dessas? semana, ainda sobre a questão dos arranjos e rearranjos, esta semana o Semanário Expresso, citando fontes em off de Belém, sugeria que Marcelo Rebelo de Sousa pode estar disposto e apostado em puxar pelo PSD-PIL para dispensar o Chega. Preocupa-o que Marcelo Rebelo de Sousa possa interferir nesse tipo de contas? Não me preocupa nada. O Sr. Presidente da República é uma pessoa estimável, mas um dia diz uma coisa, outro dia diz outra, outro dia pensa.
pensa uma coisa, diz outra e faz outra. E, portanto, neste labirinto de políticas do Sr. Presidente da República, nós não queremos imiscuir-nos e, portanto, nunca sabemos o que é que ele pensa hoje, o que é que pensará amanhã. Portanto, fazemos o nosso caminho claramente, sem pensar naquilo que o Sr. Presidente da República poderá fazer ou não, segundo aquilo que nós dizemos ou fazemos. Muito claramente, sempre, nós não abdicaremos, não vamos cometer o erro que cometemos nas eleições. Temos tido vários problemas. Isto, ou está no Conselho de Ministros ou não está. Meus senhores, Diogo Pacheco Amorim, qual é que é o objetivo para as europeias? o objetivo para nós não temos propriamente um objetivo para as europeias. Acreditamos que consigamos entre 2 a 3 deputados. É evidente que, considerando que podemos ter 2 ou 3 deputados, podemos pôr como objetivo colocar 3 deputados, sendo que 2 eleger 2 deputados, para nós era um bom resultado. Contudo, tentaremos chegar aos 3 e faremos o possível para chegar aos 3. E André Ventura, será outra vez candidato ou terá de haver alternativas? Não será candidato seguramente. André Ventura não pode ser candidato a tudo. Já tem algum perfil, já tem algum candidato pensado? Que eu saiba, não há nenhum pensado ainda. Estão-se a ponderar várias hipóteses. Como compreenderão, não me cabe a mim agora estar a dizê-lo. Estão-se a ponderar as várias hipóteses, vamos ver. E o Diogo Pacheco Amorim admite ser candidato? Não, nem pouco mais ou menos. Sem problema, Miguel. Já não tenho idade para andar todas as semanas entre Bruxelas e Lisboa. O avião é confortável. Não, os aeroportos é que não são de todo. Disse há pouco que a questão dos Açores, ou a solução encontrada nos Açores, não é repetível. Coloca-se agora o cenário da Madeira. O Chega já disse que quer entrar em força na Madeira. O que é que será o cenário ideal para o Chega? Conseguir condicionar o governo da Madeira, integrando também o Executivo? Exato. Aquilo que dissemos em relação à situação nacional, no continente, é aplicável à Madeira. Se pudermos condicionar, tal como aconteceu nos Açores, quereremos sempre ter um lugar no governo. Sempre no governo. Sempre no governo. E acha que Miguel Albuquerque vai estar disponível para isso? Ele é que poderá dizer, Miguel. Mas é curioso, nós temos assistido nesta convenção muitas críticas à Madeira, muitas denúncias sobre situações irregulares. Como é que se constrói uma antecâmara de uma possível negociação quando o principal adversário é Miguel Albuquerque e quando são feitas acusações tão graves? Miguel, sabe que isto, uma coisa é antes das eleições, outra coisa é depois das eleições. E isto de ambas as partes. Ambos os partidos terão que pensar qual a posição de compromisso que poderão assumir. Como é evidente que uma coligação é sempre uma situação de compromisso, quer dizer, e portanto cabe a ambos os partidos, ao Chega e ao PSD, se vier a colocar essa situação, decidir se as coisas podem ser ultrapassadas. Mas repara, aqui falou-se tanto do compadrio que existe na Madeira, das teias familiares, da corrupção. O Chega quer fazer parte de uma solução que encarna o compadrio, a corrupção, as teias familiares? O Chega, se fizer parte dessa solução, é para arranjar uma solução para esse problema. Porque é óbvio que não queremos integrar um governo de continuidade de situações dessas. Exatamente, queremos estar lá para fazer barreira e para reordenar as coisas. Pode ser que conseguimos, não conseguimos, nunca sabe. O futuro é sempre imprevisível, principalmente em situações destas, mas a tentativa será essa. É óbvio que não é para entrar no sistema, mas para dentro lutar contra o sistema, e julgo que haverá sempre possibilidades. O Diogo Pacheco Amorim tem uma vasta experiência política ao longo dos anos. Consegue lembrar-se de um congresso com tão pouca oposição interna como este? Sim, vários no CDS. Eu tive seguido os congressos do CDS, aliás ainda foram 2 ou 3, porque também foram anos complicados, de Manuel Monteiro entre 95 e 97. Só o último
O último, o de Braga, é que houve de facto. Os outros havia alguma, mas era surda, era mais surda. Uma rápida, temos mesmo que interromper para ouvirmos André Ventura. Um pequeno comentário e muito rápido sobre o Nuno Afonso. Falou dele indiretamente em cima do palco. Não faz moça a saída do Nuno Afonso? Eu tenho, sempre disse, tenho estima pessoal para o Nuno Afonso. Entendo que ele seguiu um percurso errado dentro do partido. Ou seja, fez tudo o que nunca devia ter feito. O Nuno Afonso poderia neste momento ser o número 2 do partido, perfeitamente, se tivesse feito um percurso straight. Não fez, não sei porquê, chamei a atenção várias vezes, não sei porque é que não o fez, não sei o que é que se passou lá dentro. Se fazia falta, fazia. O Nuno Afonso que eu conhecia, fazia falta. O Nuno Afonso em que se transformou, lamento dizê-lo, mas não posso dizer outra coisa senão que não faz falta. Fica essa nota. Obrigado, Diogo Pacheco Amorim, pela disponibilidade para vir até à Rádio Observador.